quando nós estávamos falando de lá do marketing digital, por exemplo, quando nós vamos supor que a propaganda lá do Ministério da Saúde, ela faz uma propaganda, ela não te vende um produto, ela não te vende um serviço, mas ela quer uma troca, né? Se você usar o cinto de segurança, você vai ter, caso aconteça um acidente, é, você vai se acidentar numa gravidade menor e aí você vai gerar custos menores para o SUS, por exemplo. Se você não fumar, né, você vai ter a tendência que tenha menos câncer do pulmão e o SUS gaste menos. E assim por diante, né? Bom, então, o marketing, ele sempre visa uma troca. E o marketing digital é usar esse meio, essa tentativa de troca, para você obter um retorno por meios digitais. Hoje nós temos mudou muito a metodologia de como nós vamos divulgar um produto, de como nós vamos divulgar um serviço. Então hoje está muito diferente. É, é, então, assim, hoje os meios de buscar, né, esse buscar a divulgação mudaram bastante. Hoje nós temos ali, é, é, inclusive nós temos ali esses meios dentro ali do nosso dia a dia, né? Bom, eu achei a definição de marketing muito legal. Eu vou ler aqui para vocês. Marketing é o processo de planificação e execução da concepção, fixação do preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das organizações. É bem isso. A procura principal é você satisfazer alguém ou satisfazer por algo, né? Nós já conversamos sobre isso, que a, a, a intenção do marketing, principalmente, é causar satisfação. E o preço, ele fala muito disso, né? Se você comprou algo e você achou caro, ou se você fez um serviço e você achou caro, é sinal que aquilo não te satisfez. De nenhum meio, aquele produto, aquele serviço lhe causou satisfação. Por isso você achou caro. O custo, ele é proporcional que vai achar de retorno. Então, ele é totalmente proporcional, tá? Então, se houver, se você, né, um problema ali, principalmente na questão, você comprou alguma coisa, você teve é, você achou que algo está muito caro, é sinal que você não gostou do produto ou não gostou do serviço relacionado, tá? Bom, e por que que nós devemos aprender isso aí? Porque tudo é relacionado ao marketing, né? Nossa vida pessoal é. Quando você conhece alguém, você só quer exibir a sua melhor parte. Então você vai fazer uma propaganda de você melhor. Você nunca vai falar dos seus defeitos, tá? E o produto, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, tá? Por exemplo, você vai numa empresa, você vai numa entrevista, você vai exaltar só suas qualidades. Vai chegar e falar, olha, eu acordo cedo, eu sou um cara que aprende rápido. Você não vai falar das suas desatenções ou dos das coisas que você faz de errado, né? É, e aí, e hoje, o motivo principal de se aprender o marketing digital é relacionado ao conceito do que a gente tem que fazer, né? De como atingir mais pessoas. O que eu procuro dizer a vocês sempre é o seguinte: hoje, a tecnologia ela avançou de tal maneira que ela fez com que a divulgação se tornasse muito barato, né? É muito mais tranquilo divulgar qualquer produto, divulgar qualquer ideia, né? Você não tem mais aquela, aquela precisão, né? De você ter que buscar um canal, de você ter que contratar uma agência e assim por diante, tá? Então, o meio digital ele facilitou muito a vida, tanto que
grandes agências já não existem mais. Eu gosto de usar sempre o exemplo do Roberto Justus, né? Ele é um cara muito voltado para a área de marketing. E esses dias eu vi uma entrevista dele, ele falando que ele chegou a ter 8 agências gigantes de marketing, de publicidade, tá? Hoje ele não tem nenhuma. Ele saiu do ramo. Por quê? Porque ele viu que hoje, se ele tem um grande funcionário, um cara que se destaca, que aprendeu muita coisa com ele, esse cara sai. Esse mesmo cara, ele vai vazar, ele não vai ficar ali, tá? Então, ter aquela precisão de continuar com ele. Falar, eu vou ficar com, por exemplo, no caso ali, eu vou ficar com a agência até o final, porque me deu a chance. Não, o cara vai partir pro lado dele, principalmente quando ele aprende o caminho das pedras, tá? Ele vai montar a estrutura muito barato, né, cara? Eu sempre procuro dizer para vocês que hoje você pode ter uma agência aí na sua casa, né? Você vai ter ali uma agência de marketing rodando na sua casa e você não vai ter problema algum com isso, tá? Bom, e aí tem uma ordem aí eu peguei no livro como você pode fazer esse marketing digital. Igual eu falei para vocês, se você, primeiro de tudo, você tem uma boa estrutura de trabalho. Vamos supor, você quer trabalhar em casa, esse período que nós estamos passando, já fazem 4 meses, né? O último dia que eu dei aula para vocês foi em dia 24 de março, então já faz 4 meses, já fizeram ali 4 meses que eu não encontro vocês, que eu não vou na sala de aula. Esse período, o que nós mais aprendemos? Nós aprendemos que dá para trabalhar em casa. Hoje dá para conciliar. E uma coisa que eu vou falar para vocês: o estudo online é uma tendência, tá? Por quê? Porque o governo ele sacou que isso aí também ele é um meio dele economizar grana, né? A escola ela tem um custo grande. Então não pensem que isso vai acabar de uma vez. Tentem se adaptar, que a tendência para o futuro é essa, é o estudo online. É lógico que não todo, né? Não dá para fazer uma coisa tão absurda assim de falar que vai mudar tudo de uma vez, isso aí não tem como, mas alguns módulos, algumas maneiras vão mudar sim, tá? Bom, então, primeiro de tudo, compreender o funil de marketing, o que é isso? Compreender a área que você vai querer trabalhar, a área que você vai querer expor a ação que você vai fazer. Saber formatar bem o negócio. Sempre que vocês ouvirem o termo formatar, é organizar. Saber você deixar aquele negócio de uma maneira que o usuário final, o cliente final que você vai atingir, seja bem receptivo. Descobrir onde está o seu público. Lembrando, já falei isso para vocês algumas vezes, você não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai conseguir exercer o mesmo poder em todo mundo, tá? Você vai ter o seu público-alvo. É muito raro algo que atinja todos os públicos. Geralmente você vai ter um nicho de mercado, você vai ter um percentual que é o que vai acessar o seu serviço ou o seu produto, tá? Utilizar o marketing de conteúdo, né? Como é que você vai ingressar esse? Qual é os meios de você melhor? Por exemplo, eu quero publicar, sei lá, uma garrafa de água. Qual que é a melhor maneira de eu exaltar essa garrafa, de eu criar um conceito dessa garrafa de água, por exemplo? Criar a personalidade online. Hoje em dia é muito complicado. Estar online é complicado demais. Por quê? Porque todas as vezes que nós lembramos que nós temos um público para atender online, né? A gente sabe que esse público que nós vamos procurar atender, nós também vamos ter, é, pe- vamos colocar pessoas, mas vamos ter o público que vai tentar te derrubar. E hoje online é muito fácil, a pessoa não precisa dar a cara, né? Eu sempre falo que por trás de uma tela é muito simples você querer derrubar qualquer pessoa, ou você querer derrubar qualquer reputação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso uso dos mecanismos online. Realizar estudo de caso. Nós falamos lá na matriz SWOT sobre reconhecer a força do adversário. Então, por exemplo, você vai entrar em algum tipo de comércio, algum tipo de estrutura, lembrar ou
tentar ver é o que tem, o que aquela empresa, aquele local fez que é sucesso. O que eu posso fazer que vai ter tanto sucesso quanto ou até mais, ou menos. O que ele está fazendo de errado que eu não vou seguir, tá? Isso que vocês têm que ter também na cabeça. E também definir um posicionamento da marca que você está tendo. Isso é primordial também, tá? A gente saber qual a posição dessa sua marca aí dentro do mercado. Bom, outra coisa que a gente já comentou bastante foi sobre os 4 P's do marketing, né? Então, é o produto, preço, prazo e promoção. O produto é o que você vai oferecer, seja ele um produto físico, seja ele um serviço. Você, mais que ninguém, tem que conhecer o seu produto. Não deixe, assim, nas mãos de terceiros a ação de conhecer o seu produto. Ou nunca deixe de ter um produto, um serviço que você não conheça. Grande parte das pessoas não tem sucesso nos seus empreendimentos porque eles nem conhecem o que eles estão tentando expor. Então, a maneira primordial de você ter sucesso em qualquer coisa que seja, quando você vai empreender principalmente, é você entender do que você está falando. Por exemplo, eu nunca tive um posto de gasolina, não faço ideia de como ele funciona. Eu vou lá, eu ganho dinheiro, eu abro um posto. Pode ser uma coisa mais simples do mundo. Eu posso ter problemas administrativos se eu não me preparar. Tá? Então tem que ser uma coisa que você domina, tá bom? O preço é o valor agregado, né? Igual eu falei para vocês, causou satisfação no seu cliente, isso nunca é caro, seja o que for, tá? Se você vender uma maçã por R$ 100 e a pessoa comeu e achou, gostou e comprou outra, é sinal que aquele preço está justo. Tá? Então o seu serviço também, eu sempre falo, serviço é pior ainda. É muito complicado mensurar valor de serviço. Quando eu vou pensar num preço se ele é caro ou não, eu sempre parto do seguinte pressuposto: eu ia conseguir fazer? Se eu não consigo fazer, ele nunca é caro. Eu tive que pagar para um cara trocar uma lâmpada para mim. Pô, aí também já é algo simples, né? Então, não dá para. Mas eu não quis fazer, mesmo sabendo que é simples. Eu não posso reclamar, então, tá? A praça é o local, o meio de distribuição, tá? Hoje a praça é gigante, né? A praça é a própria internet, é o mundo todo, tá? Mas você pode ter um lugar físico também. Isso está caindo cada vez mais em desuso, porque o comércio online tem subido muito, né? Ainda mais nesses novos tempos nossos aqui, o comércio online deu uma subida exorbitante, tá? E a promoção, eu já falei isso para vocês também, tomarem cuidado que promoção não quer dizer só você tentar deixar um preço barato. Promoção vem de promover, tá? Então, quando você vai promover alguma coisa, isso é relacionado à promoção, tá bom? Então, sempre que vocês forem pensar em promoção, lembrem em promover, tá? E esses 4 P's do marketing, eles evoluíram, tá? Eles evoluíram para quê? Para pessoas, processos, palpabilidade e produtividade. Onde as pessoas é o item fundamental. Peraí que caiu aqui. As pessoas é o item fundamental, é quem você quer atingir, né? Nesse nosso processo. Quem que eu vou querer atender? Entender a necessidade que esse público vai ter. Entender a necessidade que essa pessoa final vai ter. O processo é toda a cadeia que você vai chegar até lá. Por exemplo, eu vou produzir, eu vou vender né, abrir uma loja online para eu vender tênis. Qual que é o processo para esse tênis chegar até eu e quanto que vai ter o custo de cada processo, qual o tempo de cada processo, tá? Para não ter problemas. Por exemplo, eu trabalho com manutenção, tá? E nem todas as peças que eu preciso eu tenho em Rio Preto. Aliás, se eu quiser preço, eu não posso pegar aqui. Aqui o meu fornecedor aqui, ele vem de um outro lugar e aí que veio de outro, então ele já é o terceiro na cadeia. Então o preço ele já veio agregado 3 vezes. Então o que que eu faço? Quando eu tenho um espaço de tempo maior,
Hoje, se você tiver 5 dias, você consegue comprar em qualquer lugar do Brasil, né? Então, se eu tenho ali de 3 a 5 dias para entrega, eu consigo pegar num fornecedor, por exemplo, São Paulo tem fornecedores bons, Paraná tem fornecedor bom, então eu consigo ter um preço melhor, tá? Agora, se eu tenho um prazo mais apertado, por exemplo, você vai numa empresa. Uma empresa, muitas vezes, ela não pode ficar 5 dias sem um computador. Então, meu prazo é menor. Então, tudo isso eu tenho que entender, né? E aí eu sei que a margem ali vai ser menor. Só que ao mesmo tempo, meu cliente sabe que pelo prazo ser menor, eu tenho que passar essas opções para ele. Falar, ó, num prazo de 5 dias eu tenho a tantos. Num prazo de um dia eu tenho a tantos que eu tenho que pegar aqui. Tá? Produtividade. Produtividade é o tanto que você se torna produtivo, o tanto que você consegue produzir, tá? Ser produtivo nesses tempos é complicado. Por exemplo, igual eu falo, trabalhar em casa é uma tarefa árdua. Eu falo porque eu tô ali. Eu trabalhava, sempre trabalhei muito em casa, mas eu sempre tive um problema sério para trabalhar em casa, tá? Que é qualquer coisa me tira a atenção. Então, qualquer coisa que eu tô fazendo aqui, não agora quando eu tô dando aula, porque quando eu tô dando aula eu paro o que eu tô fazendo e me concentro na aula. Mas, por exemplo, preparar a aula de vocês é muito complicado. Porque preparar é um momento que você vai. Eu tenho várias anotações que eu faço, eu tenho que ler livros, eu tenho que ver algum vídeo na internet para poder entender alguma coisa que eu fiquei com dúvida, ver o que eu vou falar, trazer algo novo. Aí, se eu estou preparando essa aula, qualquer coisa me dispersa. Quando eu falo qualquer coisa mesmo. O cachorro latiu, alguém abriu a porta, ou então algo que eu vi, uma notícia que eu vi passando. Então eu tenho muitos problemas. Eu já melhorei bastante, né, mas eu sempre tive esse pequeno. Tanto que quando comecei, fiquei com medo. Falei, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi estipular o horário. Então, do meu horário de trabalho, meu trabalho mesmo, eu procuro estar aqui, por exemplo, igual eu faço assistir pra vocês, se vocês trabalham, dar mensagem aqui no chat ou mensagem no WhatsApp que eu sempre peço, eu só desligo o microfone. Estou esperando vocês terminarem e tentando verificar mais maneiras do que a gente pode depois estar explicando mais coisas para vocês. Então, eu procuro ser bem mais produtivo. Cada dia nós vamos aprendendo mais, tá? Cada dia quando a gente está numa produção, seja ela qual for, a gente vai aprendendo mais, tá? Então, por exemplo, vamos supor ali que vocês estão começou um negócio novo, né? Você começou um trabalho novo, seja ele qual for, no ramo que for. Você começou um trabalho novo, é algo totalmente para você. Qual a primeira coisa que você tem que buscar? Estudar sobre aquele trabalho que você está fazendo. Eu falo isso porque eu já trabalhei nos mais diversos lugares. Eu tive poucos trabalhos, que eu sempre trabalhei muito tempo, mas são lugares totalmente atípicos. Ó. Eu trabalhei no fórum de estagiário, foi o lugar que eu trabalhei menos tempo. Eu trabalhei 1 ano. Depois eu trabalhei 5 anos numa gráfica. Depois eu trabalhei mais 5 numa farmácia de manipulação. Aí eu trabalhei mais 5. Mas não, peraí. Foi 5 na gráfica, 5, 4 na farmácia, 4 na loja de informática. Isso. E faz 8 que eu tô na escola. Então, e eu assim, e quando eu era, assim, antes quando eu trabalhava na gráfica, eu sempre procurei muitas coisas para fazer. Aí quando eu fiz, eu trabalhava na farmácia e fazia estágio. Eu sempre fazia muitas coisas. Então eu sempre procurei estudar muito o ramo que eu tava. E assim como vocês, não pode ser diferente. Uma coisa que eu tenho falado bastante é que desse período que nós estamos passando, é que quando isso acabar, vai ser tudo totalmente diferente, seja mercadologicamente falando, seja profissionalmente falando. Tudo esse invólucro que a gente está vai ser diferente do que a gente está acostumado. Então, o que vocês têm que procurar? Se adaptar a qualquer tipo de situação, tá? É, é
lógico, procurar fazer o que você... Por exemplo, eu amo dar aula. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo a parte técnica também que eu trabalho, porque eu tô aprendendo todo dia. Por exemplo, esses dias eu peguei um notebook e eu fui num cliente, era um Ultrabook, não sei se já ouviram falar, um notebook bem fininho. Nossa, ele é a coisa mais linda do mundo. Aí ele me entregou e falou: Lucas, leva pra você, porque ele tá queimado. Aí eu peguei ele, desmontei inteirinho e eu ia pegar pra dar aula, né? É um notebook muito bonito, tá? Pegar pra dar aula. Eu peguei essa placa e um dia dando aula de eletrônica, eu peguei e fui medindo a placa. E aí eu cheguei num lugar, ela tava em curto. Quando eu achei esse curto, eu falei, opa, peraí. Não é, tá chegando energia aqui, não tá queimada. Porque quando tá queimada, a energia não chega, tá? O que que eu fiz? Peguei o álcool isopropílico, dei um banho na placa, tirou toda a oxidação dela, liguei e tá aí funcionando de novo. Então, assim, são coisas que você vai no seu dia a dia, né? E você vai aprendendo muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, tá? E o último palpabilidade é a abrangência que você vai ter. Então, por exemplo, o que que eu posso fazer para ter uma abrangência cada vez maior? Como é que eu vou fazer para pegar aquele pequena parte que eu estou utilizando e expandir cada vez mais? Isso aí a gente vai aprendendo e tendo no dia a dia, tá bom? Então, assim, é muito interessante esses conceitos. Bom, e o conceito que é mais aplicável ao marketing digital é atualizar, sempre. Se você está na era digital, você vai sempre buscar meios para que você esteja cada vez mais atualizado, tá? Buscar meios que você tenha cada vez mais uma metodologia de atualização e é, é, incorporar as atualizações do seu trabalho cada vez mais. Então, quanto é, é, quanto mais você tiver acesso a meios que te façam, né, que você estude o seu mercado, que você atualize, né, você vai estar cada vez melhor, tá? Então, um meio que vai fazer você estar melhor é você estar sempre atualizado, tá? Bom, hoje em dia, o uso de aplicativos assim, é parte fundamental do nosso trabalho. Semana que vem a gente vai começar a falar do PhoneGap, e o PhoneGap, ele foi descontinuado o desktop da Adobe. Então, o que que você tem que fazer hoje? Você faz o trabalho, o seu aplicativo, você cria ele. A tela do aplicativo você vai criar lá no... gente, fugiu o nome do coisa agora. Do Muse, tá? E aí, você vai finalizar só no PhoneGap. Ele vai gerar o APK, tá? Mas tudo é feito dentro do Muse. Eu uso um que chama Android Studio, tá? Eu vou deixar ele abrindo aqui porque ele é bem pesado. Depois eu mostro para vocês como é que é a tela dele. O interessante do Android Studio é a parte programável, né? Ele é muito mais poderoso, né? Mas aí tem a parte ruim. Por exemplo, eu peguei todo o meu estudo de Java e tive que voltar do zero, porque o Java, eu tinha parado um pouco de estudar Java, né? Eu tinha duas opções: ou programar em Java, ou é, é, programar, né, na linguagem do Google, tá? Então, o Google, deixa eu só fugiu o nome da linguagem, gente. Kotlin, tá? Então, ou eu programava em Java ou em Kotlin. Então, assim, é, como a gente, como eu tenho mais facilidade, eu fiz curso de Java em 2002, se eu não estou enganado, não, 2004 eu fiz um curso de Java. Então, assim, eu já venho, isso é mais fazer uma releitura. Peguei alguns livros meus da época da faculdade e estou estudando de novo. É lógico que eu tenho que portar isso para aplicações, tá? Mas vai ser bem legal, dá para fazer bastante coisa. O Java Studio, ele é mais gigante, tá? Ele tem mais alternativas. Só que aí, para você utilizar o Java Studio, você tem que saber programar, não tem jeito, tá bom?
Então, se vocês quiserem aprender a trabalhar com o Android Studio, perdão, você tem que estudar primeiro de tudo lógica de programação, para você aprender a programar, depois você vai estudar Java. Tá? Se puder estudar os dois juntos, você vai aprendendo e já vai fazendo tudo no Java, mas é bem legal, tá? E aí, falando, o uso de aplicativos hoje é primordial. Hoje em dia, uma empresa que não tem um aplicativo dela ali para estar atualizando, principalmente, é, é, os seus dados, os seus produtos, ou mesmo os seus serviços, não adianta. Eu acho que assim, e hoje é bem mais simples, né? Vamos pôr entre aspas ali essas criações. Dá para criar bem mais coisas, tá? Bom, opa. E aí entra o Google na parada, né? O Google hoje, ele é um gigante, né? Ele é a maior estação que a gente possa ter de busca, de propaganda, de divulgação. Por quê? O Google hoje, ele te fornece muitas ferramentas. A gente já discutiu isso aí. E, por exemplo, no Brasil, se você for parar para pensar, não tem outro mecanismo, né? Lá nos Estados Unidos, ainda a Microsoft investe bastante no Bing, mas aqui basicamente nós usamos o Google assim, parece que nós estamos muito satisfeitos com ele, né? E não há motivo para falar ao contrário, né? Ele nos satisfaz, a técnica que o Google usou foi a de ela comprar buscadores, tá? Como é que o Google fez para ter esse algoritmo gigante? A princípio, ele foi primeiro comprando alguns buscadores. Então, por exemplo, o Google ele foi adquirindo alguns buscadores, né? Aí ele foi fazendo a estrutura do algoritmo dele. E hoje o Google, assim como os grandes, né? O Google, a Amazon, o próprio Facebook, ele vai comprando startups do seu ramo. Aliás, a Amazon é um case maravilhoso, porque a Amazon, toda e qualquer forma de, de aplicação na área tecnológica, ela adquire. É muito interessante isso aí. A Amazon, ela não, assim, não, é, é, não investe, não, perdão, não guarda dinheiro. Tudo que ela lucra, ela investe em novas tecnologias. Aí põe no mercado e vai girando, e vai virando uma empresa cada vez maior. Tanto que o Bezos, cada dia, ele vai sendo o homem mais rico do mundo, tá? Ela vai se reinventando. Bom, e outra coisa que a gente viu bastante também foi a questão das redes sociais. Hoje, a rede social é o seu termômetro, tá? Então, ela vai te subir ou ela vai te derrubar. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que você faz em rede social. Se é hoje é um mecanismo principalmente que te dá um retorno muito rápido, e tem rede social específica. É lógico que nós temos as duas gigantes, né? Que são na verdade, que é uma só, né? Que é o Facebook e o Instagram. Os dois acabam sendo o mesmo, tá? E aí, esses dois gigantes, você vai tendo hoje um acesso e principalmente quando você coloca uma grana, você consegue colocar essa publicidade cada vez maior. Eu só esqueci de falar um pouco das ferramentas do Google aqui, ó. É, as principais ferramentas que nós discutimos foi o AdWords, né? O Google AdWords, o Analytics, tá? E aí tem vários outros que são ferramentas que às vezes a gente acha que é mais de uso pessoal, mas elas estão muito encampadas com o que a gente faz hoje profissionalmente. Por exemplo, ó, o YouTube usa-se muito de maneira profissional. O Gmail ele tem muitas ferramentas como dentro do Gmail você tem o Google Agenda, o Google Forms, que foi onde vocês fizeram a prova a semana passada, o Google Planilhas e o Hangouts, que é um sistema de conversa que está salvando muita gente. Por exemplo, esses dias eu precisei usar num cliente meu, olha, funcionou perfeitamente, tá? É, assim, tem muitas empresas hoje que ela investe demais e é, a sua maior produtividade é no comércio eletrônico, tá? O comércio eletrônico aqui no Brasil ele demorou um pouco para começar a crescer. As pessoas tinham muito medo, né?
que era algo novo, quando lá no exterior já tinha bastante tempo. Agora hoje viu que é uma coisa confiável, dependendo, é evidente, da empresa que você vai é, é, contactar, mas viu-se que isso é bem aceitável e aí é, ele assumiu um posto de prioritário. Bom, e aí o que que é esse tal desse marketing de conteúdo? O que que ele é? Ele é uma estratégia abordada que se foca, né, na criação, distribuição de conteúdo, né, que seja um conteúdo que tenha validade, seja relevante e consistência para você atrair o público que você quer, tá? Então, ele não deixa de ser um conjunto de ações que você vai produzir um conteúdo para você acessar o público, seu público-alvo. E como que você vai fazer? Vamos supor que você quer ali divulgar uma garrafa térmica, né? Por exemplo, uma garrafa de café, né? Eu quero vender uma garrafa de café. O que que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que entender dela. Eu tenho que entender qual o funcionamento dela, o que que ela pode fazer. Por exemplo, o que que uma pessoa que gosta de café gosta? Ela gosta de café quente. Ela gosta de um café que esteja sempre com ar de estar fresco. Ninguém gosta de um café passado, por exemplo. Então, você tem que expor essas qualidades dela. Você tem que falar a capacidade que ela tem, principalmente a cor, né? O tempo de conservação, né? Seja um líquido frio, um líquido quente, a qualidade. Destacar se é uma marca de renome, destacar esse nome desse produto. Ó, da Invicta, né? Não é da é, é, Valita, sei lá, né? Uma marca de qualidade, não é uma marca desconhecida. Geralmente, quando as pessoas têm um truquezinho também. Vocês podem notar que quando uma marca ela é desconhecida, as pessoas não exaltam a marca. Se você for comprar alguma coisa e você vê que aquela marca não tem nome no mercado, ou ainda pior, tem um nome que já está meio queimado, eles dão um jeito de não mostrar esse nome. Não é que não vai mostrar, evidentemente, mas vai dar um jeito de mascarar esse conteúdo para que o nome seja a última coisa que seja vista. A última coisa que vai importar lá no final é o nome, tá? Bom, e aí outra coisa que tem-se muito hoje é a produção em vídeo, né? O vídeo ele se tornou muito importante para atingir as pessoas. Quais os cuidados que tem que se tomar? Não deixar cair naquele marasmo. Eu uso o exemplo, quando começamos aí esse período de isolamento social mais brusco, de quarentena, é, é, esse período de quarentena, a gente é, teve muita live, né? Muita live de cantor e tal. E aí atingiu públicos absurdos, né? Milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Até ouvi o CEO do Google falando que o principal medo, né, era os servidores não darem conta, né? Porque era instantaneamente, né? A taxa, o tráfego ali, né? Foi uma coisa absurda. Só que o que aconteceu? Foi passando o tempo e eles não se reinventaram, continuaram sendo a mesma coisa. A terceira vez que você assiste algo que é igual, você já vai perdendo, né, aquele apreço por aquilo. Então você já não vai mais sendo algo que você está curtindo tanto. Então, o vídeo, toda vez que for usar, você tem que lembrar de como o seu público gosta. Por exemplo, eu sempre falo isso em cursos, tá? Você quer ver um curso que você vai assistir ele gravado, você quer ver ele ficar chato, é ele ter 1 hora, 2 de duração. Um vídeo só. Eu sempre procuro falar que, principalmente para mim, e pelo público que eu conheço, eu gravo muito vídeo para escola, e os vídeos lá são 20 minutos. Uma vez eu falei, eu preferia que fosse, dependendo do tema, é evidente, eu preferia que fosse 10. Por quê? Ou 5. Por exemplo, eu vou agora, segunda-feira eu pretendo começar a gravar um curso de Excel, né? Eu vou pôr lá no meu canal. Eu pretendo fazer vídeos de no máximo 5 minutos. Por quê? Porque esses 5 minutos a pessoa vai ficar focada e ela vai conseguir depois refazer o exercício que ele ficou ali, ficou pendente para ela. Então,
a pessoa vai aprendendo também, tá? Então, vamos ver se vai dar certo. É lógico, a gente vai tentar, dar uma tentativa. Mas é prender a atenção. Quando você faz algo muito longo e você não se reinventa ou não vai fazendo algo, nada de diferente, é, então você vai caindo em um marasmo. Foi o que, igual eu falei para vocês, foi o que aconteceu com as lives. As lives, elas foram num princípio muito legal, tal, aí depois passou um mês, as pessoas falaram: "Ah, vou lá ver de novo", o cara fazendo a mesma coisa e vai perdendo a graça, tá? Bom, ter páginas em redes sociais, né? Hoje nós temos as duas principais, né, que são a mesma empresa, que é o Facebook e o Instagram. O Facebook, ele te dá um sistema de página que é muito bacana, não sei se alguém já teve essa oportunidade, dá para você gerenciar muito bem a sua página. Agora, né, o método gratuito está dando mais trabalho, né? Então, é por isso que às vezes a gente se perde um pouco, mas ainda dá para fazer bastante coisa aí dentro do Facebook e ações, porque igual esses dias aumentou o tempo é, aumentou o tempo de que as pessoas ficam em suas redes sociais, né? Aumentou muito. O brasileiro, ele já era o pessoa no mundo que ficava mais tempo nas redes sociais, e agora com a pandemia aumentou ainda mais. Na última pesquisa, antes da pandemia, o brasileiro ficava em média 4 horas e meia em sua rede social. É muito tempo por dia, tá? O segundo colocado, para vocês terem uma ideia, ficava 1 hora a menos. E hoje deve ter aumentado ainda mais, tá? É lógico que tem muitos que usam para trabalho, né? Mas grande parte também usam para diversão. Então, a rede social ela é muito importante. E deixar a sua página, a quantidade de postagens que você vai fazer e o meio que você vai fazer. Tá? Não adianta nada eu postar um monte de coisa e não ter ação nenhuma, né, para auxiliar. E o Instagram, ele tem dois sistemas, né? Você pode converter o seu, as suas publicações em, em uma conta comercial. Então, sua conta ela pode ser uma conta normal, mas você pode também converter essa conta em uma conta comercial e aí você vai ter que pagar alguma grana lá para que ele seja publicado em mais lugares, tá? Para que apareça mais em mais lugares, tá bom? Os métodos são muito bons, tá? Você pode atingir muito mais pessoas, tá bom? É, e desde que você faça da maneira certa, tá? Então, desde que você tente atingir da maneira certa, tá? Desde que você procure atingir, procure utilizar essas redes sociais de uma maneira que você vai atingir o seu público-alvo, tá? Elas só vão ser benéficas para vocês, tá? Bom, outra coisa que nós vimos também são as métricas, né? As ferramentas que nós utilizamos para poder medir se está dando certo ou dando errado. Isso nós chamamos de CRM, Consumer Research Management, né? Que é gerenciamento do seu consumidor. E aí, por exemplo, o Google tem, né? Tem lá o Analytics, né? O YouTube tem uma ferramenta também fantástica. E do YouTube é muito bacana, porque o YouTube ele mede para você, conforme vai passando o seu tempo, você vai conseguindo ver nos gráficos até qual é a melhor hora de postar o seu vídeo. Então, por exemplo, vamos supor, a melhor hora de pôr o meu vídeo é segunda-feira, meio-dia. É o melhor horário, porque a galera gosta de ver nesse horário, e aí ele vai lá para cá, para primeiro lugar. Então, se você pegar esse, esse seguir o que a ferramenta está te falando, você vai conseguir um retorno muito maior. É lógico, gente, que mudou muita coisa. Tem uma galera,
eu consumo muito o YouTube, né, eu vejo muito, e tem uma galera que reclama muito da metodologia que o YouTube tem feito, tá? Então, por exemplo, de como que aparece, né, os seus resultados, como é que seu canal fica na primeira página, por que que tem hora que some visualização, tem uma galera que reclama disso também, é, é, que some visualização e a gente não sabe o porquê, né? Então, é, é, vai muito aí, né, do seu, de estar tá verificando certo. E é lógico que, né, é difícil a gente falar alguma coisa, né, porque quem manda, o Google é dono disso aí, né, da plataforma. Então, não tem muito como nós termos acesso e falar, ó, foi mais, foi menos. Já imaginou quem tem, por exemplo, 100 mil acessos, né? Ah, se você tem 100 mil acessos, tá? Você, é, você vai chegar e como é que você vai saber se foi isso mesmo, né? Então, é, sabe, é muito difícil. Mas você tendo a ferramenta, ela consegue te proporcionar algumas coisas, tá? Principalmente questão de tráfego, da onde está vindo, né? Para você poder investir melhor, tá? Então, você consegue investir de uma maneira cada vez melhor, tá? No seu, nas suas produções aí, tá bom? Bom, e aí por último, né? Acabando esse livro, né? Ainda bem. Semana que vem a gente começa o livro de Phone Gap. E aí que a gente tem que concluir que cada vez mais o mundo é voltado para esse mercado ou, né? Voltado ali para o que a gente trabalha de mobilidade, né? Cada vez mais nós vamos ter mais acessos, cada vez mais nós vamos ter ah, uma experiência desde que você vá melhorando cada vez maior. Então, o que que vocês têm que procurar, né? Se você quer trabalhar com mídia digital, você tem que procurar estar sempre atualizado. Então, então assim, é, é, procurem quando se vocês forem, né, tá trabalhando dessa maneira, procurem estar sempre se atualizando, tá? Seja em metodologias. Esses dias eu tenho, cara, tem uns canais, não sei se vocês utilizam o Telegram. O Telegram tem uns canais e eu tinha pego um canal de livro fantástico. E eu não sei que arte que eu aprontei, eu perdi o meu canal de livro aqui do Telegram. Mas se vocês tiverem essa oportunidade, baixem o Telegram, ele é muito bom, tá? Principalmente para essas coisas, para grupos fechados. E, e aí você consegue ter ali, né, um acesso muito legal às coisas que você precisa, tá bom? Então, se tiver essa oportunidade, faça. É bem bacana, é algo que vocês não vão se arrepender. E aí falando do livro, tinha um livro do Kotlin que ele escreveu para a área administrativa, né? E esse livro do Kotlin, esse livro de administração aí do Kotlin, ele era fantástico. Assim, ele é fantástico, né? E aí eu já tinha lido ele na época, eu não tinha conseguido comprar esse livro, então eu tinha pego na biblioteca e agora eu consegui baixar o PDF dele. Então, você consegue baixar algumas coisas bem bacanas lá, tá? É muito importante ler, tá, gente? É importante demais, porque aí você consegue ter cada vez um acesso melhor. Bom, eu falei para vocês que eu ia mostrar o Android Studio. Vou mostrar ele aqui, deixa eu mostrar a tela, é mais fácil. Ó, então, esse aí é o Android Studio, tá? É, para fazer, então assim, você faz aqui qualquer criação para Android. Qual que é o problema dele? Ó, aqui tem a repositório do Java, por exemplo, tá aqui, tá? Qual é o problema
do Android Studio. Ele é muito pesado. Se você não tiver um computador muito legal, ele não vai rodar, ele vai travar. Tá? Então, ele consome uma memória RAM absurda e conforme vai ficando o seu trabalho cada vez mais complexo, ele vai consumindo mais memória RAM, tá? Outra coisa, você vai ter que trabalhar ou com Java, igual eu aqui, eu trabalho com Java, ou com Kotlin. Então, não tem como fugir. Então, por isso que nós usamos o PhoneGap. Na verdade, o PhoneGap, igual eu falei para vocês, deixa eu entrar aqui no... Aqui, ó, esse aqui é o mecanismo do Analytics, as estatísticas de visualizações, tá? Então, eu vou ver se... os vídeos que eu tenho colocado são muito longos, ó. Você pode ver que a galera não gosta de vídeo longo, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês o PhoneGap, que é o que nós vamos usar a partir da semana que vem. Então, aqui, ó, esse aqui, você faz o seu trabalho e depois você vai e o PhoneGap, você só joga o seu trabalho aqui e ele converte, tá? Hoje não tem mais o PhoneGap Desktop, né? Você mesmo baixando ele você não consegue mais compilar direto, né? Você vai compilar aqui dentro e você vai fazer seu trabalho, no nosso caso, no Muse mesmo, tá? Então, qual que é o diferencial entre um e outro, né? Entre o Android Studio, esse grandão aqui, e o PhoneGap ou o Muse. O diferencial principal é o que você pode produzir. Então, por exemplo, o PhoneGap, você não vai ter a programação. Você vai fazer lá no Muse, ele vai finalizar, vai gerar a extensão para você, você joga aqui. Tá? E aí aqui ele compila e gera o APK, tá? Aqui não, aqui você faz tudo. Você pode fazer suas telas aqui, se você não quiser importar de algum lugar, você pode fazer tudo. Por isso que ele é bem mais pesado. E lá não tem programação, né? Tem programação alguma, né? A parte programável lá é muito pequena. Então, dá para programar? Dá, mas é muito pouca coisa. Não dá para fazer nada absurdamente assim dentro do PhoneGap, tá? Pessoal, alguém tem alguma questão? Bom, tranquilo então. Então, assim, agora, o que vocês vão fazer para mim? Para terminar, a gente terminar esse último pedaço e juntar com tudo que a gente fez para gerar a nota de vocês, tá? Vocês vão responder isso aí para mim. Semana que vem, eu devo estar enviando, aí eu vou enviar no particular de cada um, evidente, tá? Eu vou enviar as notas para vocês, tá bom? Então, caso eu não consiga enviar, é que eu não consegui fechar de todo mundo. Mas se conforme eu for fechando as notas aí, tá? Eu vou enviando para vocês todas as notas que nós tivemos até agora, tá bom? Então, voltando, vamos tentar acabar aí até as 11, que é o nosso horário, tá? E aí, semana que vem... e não sai não, que eu tenho que falar com vocês antes de ir embora, tá? Então, lá, faltando umas 10 para as 11 mais ou menos, eu vou abrir o microfone e vou falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Vai lá, podem começar, por favor.